Olá, bom dia. Veja na edição desta sexta-feira, 31 de julho. Autoridades de saúde investigam o primeiro caso suspeito de meningite bacteriana em Patos de Minas. Um adolescente de 17 anos apresentou sintomas e faleceu nesta semana. O 30 Minutos traz ainda. Unipam forma 44 novas pedagogas. Nós temos a mais absoluta convicção de que estão realmente preparadas. É um orgulho. Câmara homenageia produtores rurais com a medalha Dr. Moacir Viana de Novaes. Vereadores derrubam veto do prefeito sobre regulamentação dos chacreamentos em Patos de Minas. FEPAM deve receber concessão real de direito de uso do terreno da escola agrícola. E ainda tem receita? Veja como preparar uma tapa espanhola. Todos os detalhes a partir de agora. Fique conosco. – 44 universitárias participaram na noite desta quinta-feira da cerimônia de colação de grau do curso de Pedagogia do Unipam. A cerimônia foi prestigiada por familiares e amigos que comemoraram com as formandas a realização de um sonho. A cerimônia foi em grande estilo e foi realizada no Salão Decorfest. Amigos e familiares dos formandos prestigiaram a colação de grau. Cartazes, balões coloridos e faixas saudaram as novas educadoras. Quando a escolha por pedagogia foi questionada por muitos, mas hoje eu tenho certeza, foi a melhor escolha. Ao todo, 44 novas profissionais de educação concluíram o curso de Pedagogia do Centro Universitário de Patos de Minas. Conduzindo-me dentro dos princípios da sabedoria. Foram 3 anos e meio de curso para chegar a este momento especial. Uma a uma, as novas pedagogas receberam simbolicamente o diploma de conclusão do curso, marcando mais uma etapa de vida vencida. É uma conquista para a gente também, né? Sobretudo para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental. Nesse Brasil, cuja qualificação da educação é tão deficiente, a gente colocar no mercado 44 profissionais que nós temos a mais absoluta convicção de que estão realmente preparadas, é um orgulho para nós professores, para o centro universitário, para a comunidade patense e regional. Nós temos alunos aí de 16 cidades, então isso é uma riqueza, né? É extremamente gratificante. E essas meninas, elas tiveram uma colocação no ENAD, que foi uma colocação que coloca o curso nosso de pedagogia lá no ápice, na média dos cursos do Brasil. Então esse é um outro fator que a gente só tem que comemorar e realmente confraternizar com as formandas. Ao final, não faltaram abraços emocionados. Sempre gostei dessa área e sempre tive vontade de entrar para essa área da educação para poder levar um pouco de conhecimento e um pouco de humanidade para um país e para uma nação que está passando por tantas dificuldades e para a gente poder levar esperança para as nossas crianças. Isso para mim era o maior sonho. Eu fui vice-presidente todos os dias, então não foi fácil de jeito nenhum. É um sonho realizado? É, um sonho realizado. Eu já trabalho na área. Comecei como serviçal, agora já estou como professora. FEPAM, Câmara e Executivo entraram em um consenso e irão acatar a recomendação do Ministério Público sobre a doação do terreno da Escola Agrícola para a Fundação Educacional de Patos de Minas. Um projeto de lei para a concessão de direito real de uso do terreno, anexo à Escola Agrícola, deverá ser enviado aos vereadores em breve. Após reuniões do Conselho Curador da FEPAM e entre Executivo e Legislativo, foi definido que a recomendação do Ministério Público sobre terreno de 103 hectares da Escola Agrícola será mantida. Deverá ser enviado para a Câmara Municipal um projeto de lei solicitando uma autorização para a concessão de direito real de uso, que atende aos projetos da instituição de ensino superior,
mas que deverá, em contrapartida, oferecer serviços à comunidade, além de bolsas de estudos. Até porque nós sabemos muito bem que a cessão de direito real de uso do imóvel, ele contempla o interesse, o projeto da FEPAM. E é o que interessa, é o que vale. O prefeito, então, decidiu por enviar à Câmara brevemente um projeto de lei pedindo autorização do Legislativo para firmar um termo ou um contrato com a FEPAM da cessão de direito real do uso do terreno do município. Eu já informei tanto ao prefeito quanto ao doutor Valdemar que, chegando aqui o pedido de autorização para essa concessão, eu pessoalmente farei algumas emendas estabelecendo ônus para a FEPAM, ou seja, o município empresta a ele o terreno para que eles utilizem nas atividades da universidade e, em contrapartida, a universidade presta serviço à comunidade. É justo que o município, cedendo à entidade um terreno, a entidade ceda em contrapartida algumas benesses para a população. Simultaneamente aos projetos acadêmicos no terreno, a Escola Estadual Agrotécnica Afonso Queiroz continuará mantendo suas atividades com a antiga parceria do Unipam. Ela será preservada, até porque, presentemente, a escola agrícola, ela funciona, eu poderia dizer com todas as letras, graças à FEPAM, que mantém aquele funcionamento. Lá na escola agrícola, afora o professorado, que é do Estado, recebe do Estado, as demais despesas são da Fundação Educacional. 11 horas e 36 minutos. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para esta tarde na região. Câmara homenageia produtores rurais com medalha Dr. Moacir Viana de Novaes. A reunião da Câmara Municipal de Patos de Minas desta quinta-feira foi especial. Os vereadores entregaram a medalha de mérito rural Dr. Moacir Viana de Novaes para produtores rurais que se destacaram na produção ou na liderança comunitária. Há 10 anos, a Câmara Municipal presta homenagem aos produtores rurais que se destacam na produção ou como liderança comunitária. Eles são agraciados com a medalha Destaque Rural, que também presta homenagem ao pesquisador Dr. Moacir Viana de Novaes, que coordenou por 34 anos a subestação experimental da EPAMIG. Quando o Sr. João Manuca, saudoso, ele me procurou em 2009 e disse assim: Edmê, nós temos tantas comendas, professor Antônio Secundino, que homenageia as pessoas assim do alto escalão da agricultura, e nós aqui os produtores rurais simples, mas que trazemos a fartura para as mesas, que lutamos no sol a sol, no dia a dia, e nós não somos reconhecidos. Eu disse: sou João Manuca, pois eu vou criar essa medalha. E fizemos um projeto de lei, todos os vereadores aprovaram. Eu fico muito feliz. Entre os homenageados deste ano estão o pecuarista Carlos Jair da Silva e a produtora rural Terezinha Cândida da Silva. Eu acredito sim que todos que foram homenageados, todos mereceram, Porque a luta é muito grande e trabalhamos muito até chegar esse momento, A economia está um pouco enfraquecida, mas a gente vê que no nosso ramo, que é a produção rural, é um dos meios ainda que o governo ainda tem um tripé que ajuda a segurar a economia, Trabalho muito, mexo com muita coisa. Eu gosto de lavoura, de colheita de feijão, arroz. Agora, você sabe, as colheitas de arroz, feijão tá acabando porque tem as máquinas, Mas o que eu já fiz na idade de 16, 20 anos, como mais fazia, era colheita de arroz e feijão, e até hoje, se for preciso, ainda faço. Muito difícil, mas é muito bom. Paula
Paula Amália Gramps representou o pai produtor rural Renato Frederico Gramps, que está em tratamento de saúde em São Paulo. Ele fornece leite, né, assim, para a região toda, que ele tira o leite e fornece para o laticínio, e também tem a granja de porco, que ele engorda os porcos. Então são duas áreas que ele abrange aí e fornece bem para a população. O secretário municipal de Agricultura, Carlos Naimeg, representou o prefeito Pedro Lucas na sessão especial e destacou a importância do produtor rural para a economia do país. Eles são aquelas pessoas que trazem mesmo, como eu falei, o alimento para a nossa população. Sem eles, a cidade não vive, né? Então nós dependemos muito da zona rural. Eu, como produtor rural, também fico feliz, como falado, por essa homenagem. O vereador José Osmar de Castro Guiguim foi orador representando os colegas e relembrou sua infância na zona rural. Nasci na zona rural e desde os meus 8 anos já trabalhava com meu pai no carro de boi. E aos 12 anos de idade eu já se plantava o milho. É um trabalho tanto difícil, né? E que o povo hoje não quer ficar na roça. E as dificuldades estão grandes e sem a ajuda dos governos, tanto faz estadual, municipal e federal. Então o homem do campo merece essa homenagem. Merecida mesmo. Sexta-feira chegou, fique de olho na previsão do tempo e programe o seu fim de semana. Tempo e temperatura. Oferecimento. Não compre seus óculos antes de passar na New Color. Vem pra New Color, 3 lojas em Patos de Minas. Sexta-feira de sol na maior parte do dia em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 8 e é considerado muito alto. A temperatura hoje não deve passar dos 27 graus. Máxima de 25 graus em Rio Paranaíba e São Gonçalo do Abaeté. 26 em Guimarães. Em Lagoa Formosa e Lagoa Grande, os termômetros não devem passar dos 27 graus. Às 11h43, a seguir, vereadores derrubam veto do prefeito sobre regulamentação dos chacreamentos em Patos de Minas. Adolescente de 17 anos morre com suspeita de meningite bacteriana. Uma adolescente de 17 anos morreu com sintomas de meningite bacteriana. Este é o primeiro caso registrado em 2015 e está sendo investigado pelas autoridades de saúde de Patos de Minas. Material foi colhido para exame que vai confirmar o diagnóstico. A doença é altamente contagiosa, por isso as pessoas que tiveram contato com a jovem também estão sendo atendidas. Uma jovem de apenas 17 anos deu entrada na UPA nesta quarta-feira, reclamando de dores de cabeça, vômitos e febre que persistiam há 2 dias. Ela foi prontamente atendida e, diante de seu quadro, foi encaminhada ao hospital regional. Após vários exames que apontaram uma suposta meningite bacteriana, a estudante foi medicada, mas acabou não resistindo e falecendo na tarde desta quarta-feira. A meningite ela tem um quadro assim, muito claro, né? A pessoa começa inicialmente com febre, dor na nuca, rigidez na nuca, ela não consegue fazer, né, estender o pescoço ou flexionar o pescoço, fazer movimentos no pescoço, para ela é muito difícil. Náusea, vômito, esses são os sintomas mais comuns da meningite. A gente pede o quê? Começou a apresentar esses sintomas, não faça a automedicação. Porque uma criança é muito fácil, ela começa com febre, mal-estar, né, algum tipo de sintoma, os pais já ficam muito preocupados e já leva a criança para atendimento. O adulto, ele insiste em permanecer em casa, fazendo automedicação. Foi o caso que aconteceu com a moça. Ela já tinha relato de dor na nuca há 2 dias, sem procurar atendimento médico. A meningite é uma infecção que provoca a inflamação do tecido que envolve o cérebro. E se não for tratada adequadamente, pode colocar a vida do paciente em risco. A meningite, ela tem uma evolução muito rápida. Né? Então, o que agravou, ela devia estar com algum fator de risco, baixa de imunidade. A bactéria, que ela é muito comum nas nossas vias respiratórias, ela se multiplicou ali e por ela estar com essa baixa imunidade, atingiu as meninges, provocando a meningite. Este foi o primeiro caso de meningite bacteriana registrado em Patos de Minas no ano de 2015.
Um caso isolado, é o primeiro caso no ano que nós tivemos. Ela é uma doença transmissível pelas vias aéreas superiores, ou seja, através da fala, espirro, tosse, e muito comum nessa época do ano, porque os locais estão muito fechados, você entra dentro de ônibus, você não abre a janela, está tudo muito fechado, as pessoas conversando em cima de você, né? Então, os ambientes mesmo que você trabalha, na parte da manhã muito fechado, na tardezinha muito fechado. Então, essas doenças nessa época, elas se propagam com muita facilidade. Por ser uma doença altamente contagiosa, familiares e pessoas que tiveram contato com a jovem estão sendo acompanhados e medicados para evitar uma possível epidemia da doença. Assim que a gente tomou conhecimento que o hospital encaminhou para a gente, que tinha dado para Neisséria, né, lá no laboratório, nós entramos em contato com todas as pessoas que ela ficou durante o dia, que ela trabalhou, e fizemos já a medicação que a gente chama profilática. É para cortar, se ela tiver em caso com a doença, ela vai cortar algum sintoma que ela tenha, né? Vai dificultar mais o aparecimento da doença. Então, nós já passamos a medicação para 7 pessoas que eram contato de onde ela trabalhava e também para uma família que ela, passando mal, foi para essa casa, ficou muitas horas e nessa casa tinha 3 crianças. Então, para a gente evitar alguma propagação também, a gente fez também a profilaxia dessas 3 crianças. E a família dela já foi também medicada lá no hospital. Se aparecer mais uma pessoa com os mesmos sintomas que ela teve, que ela apresentou, entrar em contato imediato com a Secretaria de Saúde e procurar atendimento médico. Na reunião desta quinta-feira da Câmara Municipal, os vereadores derrubaram o veto do prefeito sobre o projeto de regulamentação dos chacreamentos em Patos de Minas. A lei deve ser promulgada em breve. Após muita discussão e polêmicas, os 17 vereadores derrubaram o veto do prefeito Pedro Lucas à proposição de lei complementar 238 de 2015, que propõe a regulamentação dos chacreamentos no município. Tá, olhos vistos, todos podem ver, todo mundo construindo, todo mundo fazendo gato de energia, fazendo fossa ao lado de poço artesiano, sem nenhum tipo de regulamentação. E as nossas autoridades têm se limitado a dizer, ó, isso é ilegal, mas está acontecendo. Né? Então, o que nós fizemos no Poder Legislativo foi elaborar uma lei para regulamentar isso, para possibilitar ao empreendedor que cumpra as obrigações e possibilitar aos compradores desses imóveis que exijam dos empreendedores que eles coloquem, no mínimo, a infraestrutura para que eles vivam com dignidade. O presidente Francisco Franchiani deverá promulgar a lei ainda esta semana e explica que apenas 2 artigos da proposição tiveram a manutenção dos vetos. Um dos artigos que nós vamos adaptá-lo melhor ou adequá-lo melhor ao Estatuto das Cidades e as suas alterações, né? E um outro que estabelecia um prazo para a regularização disso. O presidente da Comissão de Urbanismo espera que os proprietários, com a nova lei, acionem a justiça para terem acesso à escritura dos imóveis adquiridos. Nós tivemos muito tempo de omissão do poder público, a gente já tem dito isso, e o projeto ele vai nos ajudar e ajudar principalmente tanto os chacreadores quanto aqueles que adquiriram essas chacras, a inclusive cobrar uns dos outros. A lei ela permanece na sua essência e eu penso que ela vai ser fundamental para que as pessoas busquem a regularização e busquem seus direitos. O vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro também considera um avanço a regulamentação das chacras no município. Esperamos que esses novos chacreamentos daqui para frente sejam de acordo com a lei e, sendo de acordo com a lei, com certeza vai melhorar em muito os nossos chacreamentos em Patos de Minas. E a Polícia Civil de Patos de Minas apresentou agora há pouco os 2 acusados do assassinato de Daniel Silva, de 34 anos, ocorrido no último dia 18 de junho. Eli Caetano dos Santos Júnior, de 21 anos, e Vinícius Júnior Silva, de 19 anos, já são conhecidos da polícia. O motivo seria um desentendimento por causa de uma arma e por causa de uma mulher. Os detalhes você confere daqui a pouco no programa Gui Boaventura. Depois do intervalo tem receita. Veja como preparar uma tapa espanhola. Eu volto já. Começa hoje a tradicional festa agostina Mãe Rainha na quadra de esportes do bairro Residencial Gramado.
Uma programação especial segue até domingo com quadrilha, shows de Flávio Fernandes, Cauã Carraro, Grupo de Pagode Elos e os Lascadões. Haverá movimentação de barraquinhas com comidas típicas todos os dias. A sugestão desta sexta-feira é uma entrada bem simples de fazer. Veja como preparar uma tapa espanhola. Eu sou Rafael Magalhães, aqui do Rafael Magalhães Gastronomia. Nós vamos fazer um prato bem leve, uma entrada e agrada a todo mundo, é muito saboroso. A gente vai fazer uma tapa espanhola com queijo brie, presunto de Parma, rúcula e finalizar ela com caramelo balsâmico. Para essa receita, você irá usar presunto de Parma, pão ciabatta, brie e caramelo balsâmico. Para começar essa receita, eu tenho aqui uma ciabatta, né, que é um pão um pouco mais rígido, mas é interessante que todos usem um pão que seja artesanal, que seja mais rústico, para a gente ter um resultado final bacana. A gente vai colocar esse pão numa assadeira. Eu tenho aqui o queijo brie, eu vou cortar ele. Vou pegar o presunto de Parma, vou colocar sobre o pão. Aí eu vou colocar o brie. E agora ele vai no forno, você aquece ele uns 15 minutos antes. E o legal vai ser o quê? Ele vai tostar aqui em cima, embaixo, ele vai manter uma crocância e por dentro ele vai continuar macio, mantendo a textura do pão. Saiu do forno, é montagem. Agora o nosso queijo derreteu, o pão tostou, de maneira que ele não ficou ressecado, nem nada. Eu vou começar a fazer minha montagem, eu vou dispor num prato. Eu tenho aqui rúcula, eu vou colocar assim em cima. Agora está finalizando com um caramelo balsâmico, que ou a pessoa pode fazer em casa, ou você pode comprar em supermercado, em delicatessen, lugar específico, e tá pronto. E é interessante que a gente sirva ele quente, né, para acompanhar um vinho tinto mais leve, um bom espumante gelado. E por hoje é só. Outras informações você confere ainda no NTV News a partir das 19 horas. Obrigada pela companhia. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Tudo certo. Como é que foi de folga? Não teve folga? Ah, teve. Ontem você teve folga. Só de manhã. Não, eu até quero saber essa receita. Tem folga quinta, folga sábado, domingo? Não, senhora. Só fiquei de folga na quinta de manhã, mas à tarde eu estava aqui. Eu não vi, à tarde eu estava aqui também. Estava no programa Entrevista ontem. Como é que eu não te vi? Ah, estava aqui. É igual aquele cara que falou lá, você conhece? Você viu aquela iguinha vermelha parada lá na porta da padaria? Eu vi, era eu. Pois é. Depois eu vou trazer alguém aqui, vou te contar esse caso aqui. Esse caso é bacana. É uma família lá de Patrocínio que conversava meio assim, meio engraçado e tal. Quero trazer alguém aqui para contar esse caso aqui. Tá certo. Falou, Vivi, bom fim de semana para você. Muito obrigada. Tá certo? Segunda-feira a gente topa aqui de novo. No mesmo horário. Grande abraço. Até lá. Até lá. Ô, Adriana, agora somos nós. Chega o rei.